Gente, é a Kátia Moraes, terapeuta, consteladora, Theta Healer. E na mesma proposta do vídeo anterior, eu venho dar uma dica aqui de um filme super legal para vocês assistirem no carnaval ou em outra ocasião, que trabalha essa linha da terapia, da sistêmica, né? E das questões que a gente tem familiares que são muito importantes, os traumas que a gente traz e que às vezes impedem que a gente trilhe um caminho e uma vida mais plena e mais feliz. Esse filme retrata isso muito bem. Ele chama O Violino do Meu Pai. É um filme lindo, leve, gostoso de assistir. As crianças adoram, meu filho amou. Eu tenho dois, né? Mas um de 7 ficou doido, queria assistir várias vezes. É super interessante o filme, muito lindo. Ele retrata a história de dois irmãos que viviam na Turquia, parece. Agora fugiu um pouco, mas acho que na Turquia. E um deles se tornou um violinista famoso, super bem de vida, casado, muito rico, mas aquele homem assim, muito solitário, muito dono de si, tudo era ele o tempo inteiro, e o casamento era um casamento que tinha tudo para ser bom, mas estava indo pro brejo, literalmente. Não tinha filhos, mas um sucesso. Violinista de super sucesso. E o irmão vivia nas ruas com a filha, a esposa tinha morrido no parto, e o irmão, ele toca violino também. Só que ele toca violino nas ruas, e a filha participa junto com um grupo de outros músicos. Eles param, começam a tocar, e a filha dança e passa o chapéu. A filha tem acho que 8 anos, uma menina linda, e a filha tá com ele em todos os lugares. Ele leva a filha para festas à noite, aí a filha dorme no sofá, e ele tem um cuidado todo especial com essa filha. E ele tem várias cicatrizes pelo corpo. E a filha pergunta para ele: o que é isso, papai? Ele fala: foi um vulcão que explodiu, foi um leão, isso aqui foi... Ele fantasia com as cicatrizes. E ele fica doente e começa a perceber que ele estava morrendo. E um dia ele vê um jornal que o irmão dele estaria tocando na cidade dele. Então ele vai e aguarda o irmão sair do teatro, porque ele não tinha condições nem de entrar no teatro. E quando o irmão o vê, o irmão se aproxima, pede a esposa para ir na frente, porque demonstra-se uma certa vergonha. E fala: o que você está fazendo aqui? Uma mágoa, uma coisa estranha, assim. Aí ele fala: bom, eu vi que você cresceu, como você tá famoso, parabéns, fico feliz. Vim te contar que você tem uma sobrinha. E aí o irmão fala assim: mas eu não tenho nem irmão, como que eu vou ter sobrinha? Não me interessa. E aí ele fala assim: mas eu estou morrendo e ela não tem mais ninguém, a mãe dela morreu no parto. Ela vai ficar abandonada. E aí ele repete, né? Eu não tenho irmão, portanto eu não tenho sobrinha, isso não é problema meu, e vai embora. E quando ele vai embora, ele vai para casa dele, parece que é uma outra cidade. O tempo passa e o irmão realmente morre, e a menina vai para um abrigo. E esse abrigo faz contato com o irmão. E aí, quando o abrigo faz contato com o irmão, a esposa percebe, a esposa fala: não, mas você tem que olhar e tal, e ele: não. Mas ele acaba indo para ver. Aí a esposa fala para ele: na verdade, acontece algumas coisas no filme, mas ele acaba indo, mas não com o propósito de ficar. Ele acaba indo para tirar a menina do abrigo e passar para esses amigos do pai dela, porque ele era o único que o abrigo entregaria. Só que ele se mistura nas questões legais quando ele vê, quando ele pega a menina, ele acha que ele vai poder devolver, passar para os amigos, mas vai ser uma coisa muito simples, mas não, ele vai ter que receber visita de assistente social, ele vai ter que demonstrar que a menina se adaptou ao lar novo. E quando ele vê isso, ele fica assim: nossa, porque ele não quer, ele não interage com a menina e tal. E nisso tudo,
a mulher o abandona, a mulher fica super apaixonada com a menina, a mulher chega a atender uma chamada falando que ele ia ficar com a menina pro abrigo, sem ele saber, aí eles brigam, eles se separam. E aí ele começa a interagir mais com a menina e a gostar mais da menina. Mas nisso ele já tinha feito o compromisso de devolver a menina pro abrigo. E quando a menina descobre que ele ia devolvê-la pro abrigo, ela foge. Quando ela foge, ele vai atrás, e aí nessa história toda ele acaba tocando com esses caras na rua, vivendo um pouco dessa história da filha e do irmão, e visitando a casa onde ele morava com o irmão. E a grande mágoa dele é que quando ele era criança, o irmão colocou ele num barco, parece que para Itália, sozinho. Ele sentia que o irmão abandonou ele naquele barco para ele ir embora. O irmão abandonou ele criança. E aí, quando ele entra na casa, ele começa a relembrar de tudo. E ele tem as mesmas cicatrizes do irmão. E aí vem a história de que a mãe se casou com outro homem, que esse homem batia nele e no irmão demais, a mãe era alcoólatra. E eles sonhavam em fugir daquela casa. E aí, quando ele fala que a gente... Aí ele começa a contar, ele se emociona e começa a falar. A gente sonhava em fugir dessa casa. Mas o meu irmão me colocou num barco sozinho e me abandonou. A filha entra e fala assim, ele não te abandonou. Ele sempre me contou essa história. Ele te colocou no barco sozinho porque ele tinha prometido para você te libertar daquele lugar e ele não tinha dinheiro para 2 passagens, ele só tinha dinheiro para uma. E ele deu essa passagem de presente para você. Aí esse cara desmonta, né? Aí a filha mostra que o irmão sempre acompanhou a carreira dele, que o irmão era apaixonado com ele, tinha um orgulho dele. E aí ele se transforma. Ele se transforma com a ajuda dessa menina e dessa história. Quando ele revisita o trauma e ele descobre o outro lado da história que ele não sabia, ele se transforma, ele recupera a esposa, a vida dele, ele cria uma família que ele não tinha, ele fica alegre. O final do filme é lindo, é uma alegria fantástica, vale a pena. Dei todos os spoilers, mas vale a pena assistir. E assim, mostra que quando toda história tem 2 lados, ele só tinha um lado e a mágoa estava corroendo ele. Quando ele descobre o outro lado da história, quando ele consegue se colocar um pouquinho no lugar do irmão, ele vê que não era nada do que ele pensava. A constelação faz muito isso, gente, nos ajuda a olhar a história por um outro ângulo, tentar se colocar no lugar do outro, tentar olhar para esse trauma com outro olhar. O Theta Healing também faz esse processo de uma outra maneira, de olhar para um trauma, reviver e ressignificar esse trauma, assim como a constelação. Então, se vocês têm traumas, histórias mal contadas, segredos familiares, aquelas angústias, olhem para isso, porque a sua vida pode mudar muito a partir daí. E assistam O Violino do Meu Pai, é maravilhoso, é um filme super gostoso, você sai feliz do filme, é muito lindo. Super recomendo, super carnaval para todo mundo, fiquem com Deus, enviem esse vídeo para as pessoas, recomendem esse filme, curtam aí o canal, sigam, e um grande beijo para todos vocês.